Bom, pessoal, só para guiar vocês aí pelas notas de aula, quando eu escrevo def, né? Quando eu escrevo dessa forma assim, def significa definição, tá? Quando eu escrevo dem, é demonstração, tá? Aqui eu escrevi teorema completo, mas geralmente eu escrevo tel, tá? Para teorema, e corolário eu escrevo para cor, tá? Também, tá? Cor ou corol. Também, tá? O que é corolário, tá, pessoal? Muitas vezes vocês podem estar se deparando com essa palavra pela primeira vez, né? Então, no desenvolvimento de uma teoria, pessoal, a gente tem diversos nomes, né? Quando a gente tem algumas propriedades, né, a gente chama de proposição. Alguma afirmação dentro de uma teoria a gente chama de proposição. Se essas afirmações são muito fortes, né, são muito importantes, a gente chama de teorema, tá? Se essas afirmações são usadas apenas para demonstrar um outro resultado, né, uma outra afirmação, a gente chama eles de lema, tá? Então, lema é o que é utilizado para demonstrar o teorema, tá? E o que é corolário, né? Corolário nada mais é do que consequência de um teorema, tá? Então, esse corolário aqui vai ser consequência desse teorema. Bom, explicado isso, então vamos lá. Então, as primeiras propriedades que a gente tem para integral de rima é a seguinte: se eu tenho f e g integrável, o que significa dizer que uma função é integrável no intervalo AB? Significa dizer que a integral de a até b daquela função existe, tá? Existe aquele limite, tá? E k é uma constante. Então, o que acontece? A primeira propriedade. O que eu posso fazer com a integral da soma? É a soma das integrais. Por que isso acontece? Porque o limite da soma é a soma dos limites, tá? Então, se f e g são integráveis, a soma também vai ser integrável. Então, a função f mais g vai ser integrável no mesmo intervalo AB. Segundo, se eu tenho f, então, uma função integrável em AB, a função constante k vezes a função f vai ser uma função integrável e o valor da integral vai ser k vezes a integral da f. Ou seja, esse k, que é constante, ela pula para fora. Então, toda constante na integral, quando eu tenho a constante multiplicando aqui, ela pula para fora, tá? Por que isso? Porque o limite de k vezes uma função, no limite a constante também pula para fora, porque ela vai depender da variável que está lá no limite, tá? Então, da propriedade de limite a gente tira essa propriedade de integral. Outra propriedade: se a função for inteiramente positiva, né, ser maior ou igual a zero no intervalo AB, então a integral de a até b dessa função também vai ser positiva. Por quê? Porque a gente não começou a interpretar que a integral é uma área? Tá. Então, se ela é uma área, o que vai acontecer? Se eu tenho uma função que é totalmente positiva, né, está aqui acima do eixo x, né, então quer dizer que a área, né, o valor dessa área aqui, ó, que é abaixo do gráfico, o valor dessa área é o valor da integral, né, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, né? Mas vejam só, uma forma da gente entender o porquê que isso acontece. Então, se a função ela é positiva, então ela vai ter uma área, ela vai ter uma região abaixo do gráfico. Se ela vai ter uma área, então quer dizer que o valor da integral, que é exatamente o valor dessa área, é maior ou igual a zero, né? Porque quando que a área vai ser zero? A área vai ser zero quando eu não tiver a área aqui, né? Então, quando essa região aqui for só o zero, né? For constante igual a zero. Porque se ela tiver um valor que é diferente de zero, então ela sobe e ela desce, né? Então ela vai ter uma região ali, tá? Então é nesse sentido que se a função for maior ou igual a zero, né, inteiramente positiva, então o valor da área, o valor da integral também vai ser maior ou igual a zero, também vai ser positivo. Exatamente por esse argumento, né, que quando ela é positiva, ela tem uma área abaixo do gráfico, né? Então, para não existir essa área abaixo do gráfico, ela tinha que ser totalmente nula,
né? Então, se a função for totalmente nula, então a área também vai ser totalmente nula. Ok? Muito bem. E o último item aqui diz o seguinte, que se eu tenho esse intervalo AB, né? Se eu estou aqui com o intervalo AB, e eu tenho um ponto aqui no meio, né? Não necessariamente no meio, é um ponto por aqui, entre A e B, sem ser nem A e nem B. Então esse ponto não é igual a A, não é igual a B. Tá? Então, se existir esse ponto aqui, de tal forma que a função vai ser integrável nesse intervalo de A até C e nesse intervalo de C até B, então quer dizer que eu posso quebrar a integral. Então, ao invés de fazer a integral de A até B, eu posso fazer de A até C mais a integral de C até B. Então, eu posso dividir ali nos dois pedaços, né? É como se a gente estivesse realmente cortando aqui em duas áreas, né? Então, eu tenho exatamente a área total, vai ser a área desse mais a área desse. Então, a integral toda vai ser a integral nesse pedaço mais a integral nesse pedaço. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Bom, as demonstrações, então, eu já vim falando, né, a ideia das demonstrações, né, o porquê que essas coisas funcionam, e vem exatamente das propriedades de limite. Tá? São as demonstrações. Muito bem. O corolário, então aí a gente tem esse corolário, que é consequência do teorema, que diz o seguinte, se eu tenho duas funções integráveis, né, f e g integrável no intervalo AB, e f, em todo o intervalo, f é maior do que a g. Né? Então, para todo x no intervalo AB. Então, o que vai acontecer com a integral da f e a integral da g? Bom, a gente vai conseguir observar aqui facilmente, né? Porque se eu tenho aqui o eixo, e eu tenho aqui, sei lá, o gráfico aqui da f e o gráfico da g. A g pode encostar em algum momento aqui, né? Só não pode ser maior. Maior ou igual. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a f e eu tenho a g. Então aqui, da minha f, eu tenho essa área. E da g, né, aqui ó, em preto é a f, em azul é a g. Então aqui eu tenho essa área aqui. Então, observe o seguinte, pessoal. Se a f é sempre maior ou igual que a g, então quer dizer que a área abaixo da f vai ser maior que a área abaixo da g, obviamente. Tá? Então, por isso que a integral da f vai ser maior que a integral da g. Tá? É uma forma de a gente observar. Outra maneira é o seguinte. Olha só como que a gente pode fazer. Então, a ideia aqui, eu estou tentando falar para vocês como que é a demonstração. Demonstração, o que significa? É a prova, né? É a prova de que isso realmente vale, né? Então, como que eu demonstro esse? Então, veja o seguinte, se eu chamar de H, a f menos g, tá? Se a f ela é maior ou igual a g, né? Então quer dizer que a f menos a g, ela é o quê? Maior ou igual a zero. Eu passei a g subtraindo para o outro lado. E isso aqui é o que a gente chamou de h. Então isso aqui, h, é maior ou igual a zero. Em todo o intervalo AB. Tá? Então essa diferença ela é positiva em todo o intervalo AB. Mas se eu tinha uma função positiva, pelo item C aqui, o que dizia? Se eu tenho uma função positiva, então a integral dela é também positiva. Então quer dizer que a integral dessa h, de A até B, h de x, dx, é positiva. Tá? Por esse item aqui. Ó. É exatamente isso que ele está falando. Se a função é positiva, então a integral é positiva. H é uma função positiva, então a integral é positiva. Só que quem é h? Né? Então quer dizer, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a integral de A até B. Quem é h? É a f menos a g. Ok? A f menos a g. Agora, então quer dizer que isso aqui é maior ou igual a zero. Bom, mas eu tenho subtração, né? Subtração ou soma é a mesma coisa. Então, satisfaz a mesma propriedade, é isso que eu quis dizer.
Pelo item A, que eu acabei de apagar aqui, quando eu tenho a integral da soma, eu quebro. A mesma coisa vale com a diferença. Então isso aqui vai ficar a integral de A até B, de f de x, dx, menos a integral de A até B, de g de x, dx. Isso tudo é maior ou igual a zero. Tá? Então esse valor aqui, pessoal, eu vou passar para o outro lado. Então o que vai acontecer? Eu vou ter a integral de A até B, de f de x, dx, vai ser maior ou igual, passei esse carinha para o outro lado, como ele estava negativo, vai passar positivo. Integral de A até B, de g de x, dx. É exatamente o que a gente queria obter aqui. Tá? Então é uma forma que a gente pode usar aqui. Então eu usei o item C e o item A, né, do teorema anterior. E o item B também, né? Porque basicamente eu poderia escrever aqui mais menos G, né? Aí quebro na soma e depois o menos sai para fora, tá? Porque o menos também é uma constante, porque basicamente é o menos 1 multiplicando.